Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Sofrendo pelo Totão. E bom, galera, eu tô aqui pra falar hoje sobre o provável e possível rebaixamento do Tottenham, tá? Desde já quero primeiro pedir desculpa pela minha voz, né? Fica aparente que esse foi o motivo de não ter live de pré-jogo desse jogo contra o Fulham. E segundo, eu quero pedir seu like e sua inscrição. Bom, o Tottenham perdeu para o Fulham nesse domingo por 2-1 e chegou a 10 jogos sem vencer na Premier League, né? A pior marca do clube desde 1994, né? O Tottenham perdeu com muito merecimento, apesar de o primeiro gol ter sido irregular, né? O primeiro gol do Fulham deveria ser anulado. Um gol, né, com o empurrão ali do Gimenez no Draguzinho que não deveria ser validado. Mas independente, eu acho que o Tottenham mereceu perder, mas querendo ou não, condicionou o resultado do jogo. Porém, provavelmente esse vídeo estaria vindo ao ar se também tivesse sido 1-1, tivesse sido um empate, porque o empate também seria horrível. O Tottenham ficaria 5 pontos e seria horrível também. Enfim, a real é que a gente não era pra gente estar nessa briga. Já falei 1 milhão de vezes. Só estar nessa briga, pra mim, é se apequenar. Porém, pra mim, depois de hoje, ficou claro que nenhum dos jogadores, quase nenhum, só tenho 2 ressalvas, tem vontade pra jogar. Só o Bissouma e o Richarlison têm vontade. São os melhores jogadores do time? Não. Mas são os únicos que demonstram alguma vontade de jogar. Acredito que os meninos também demonstrariam, porém ninguém tem capacidade de colocar os meninos para jogar, né? Então, acredito eu que, infelizmente, né, a gente vai cair por conta da falta de vontade dos jogadores, principalmente. Os jogadores não têm vontade nenhuma de jogar e claramente eles não vão mudar essa postura por nada, só se encherem o bolso deles, né? Só se encherem o bolso deles. Bom, de destaque hoje eu vou só falar do Souza, né? Que entrou muito bem na lateral esquerda, deu outra dinâmica para o Tottenham na esquerda, ali na lateral esquerda, e realmente foi muito bem, né? Bom, e também ele teve vontade, né? Eu só falei dos titulares, mas também dos que entraram ele teve vontade. E pra mim tem que ser titular o quanto antes, tá? Pra mim é o seguinte, agora só já vai botar pra jogar, você vai priorizar quem tem vontade. Quem tem garra, quem tem vontade de jogar, quem tem raça, você vai priorizar essa galera. E aí, os espaços que sobrarem você preenche com qualidade técnica, com realmente as melhores peças. Porque, desculpa, é inadmissível o que tá acontecendo. Mas qual a conclusão que eu tiro depois desse amasso do Fulham, né? Que foi 2-1 por um milagre, né? Vamos lá, pra mim o Tottenham tá rebaixado, tá? Na minha visão. Galera, inclusive, tem aí o campo dos comentários, podem discordar, tá? Eu até entendo que minha opinião pode ser um pouco absurda pra alguns, tá? Mas é minha visão, tá? Na minha visão, não tem muito mais jeito, tá? Só realmente um milagre salva o Tottenham nesse momento. Eu vou explicar o porquê, tá? Bom, vou ser bem direto e objetivo, tá? O primeiro grande erro do Tottenham, a primeira condição que tá fazendo a gente ser rebaixado na minha visão, é o erro na janela de transferência. Janela de transferências de janeiro, o Tottenham trouxe apenas um reforço, né? Segunda condição, o time não compete, tá? O time do Tottenham não compete. Pode ser o United, né? A única exceção é o City. Pode ser o United, o Liverpool, o Arsenal, ou pode ser o Fulham, né? O Bournemouth, enfim. Eu tô pegando o adversário de toda a temporada, né? Porque é um problema de toda a temporada. O Tottenham não compete em diversos jogos e depois da virada do ano, em todos os jogos, o Tottenham só não compete, né? Só não compete. Então, pra mim, quando um clube não consegue competir, né, ele fica condicionado ao rebaixamento. Querendo ou não, o Tottenham não consegue fazer o mínimo que você tem que fazer é entrar em campo em uma partida de futebol, que é competir. Um terceiro ponto, que é um que a galera não vai falar, mas eu vou ter que estar falando aqui, que é a torcida inglesa, tá? A torcida inglesa, vamos lá, esse aqui é um tópico um pouco difícil. Cara, a torcida inglesa muitas vezes desviou o foco. Por exemplo, o Vicário tem seus erros? Tem seus erros, tem muitos erros, tá? Porém, o Vicário não é o maior responsável por a gente estar brigando contra o rebaixamento. Inclusive, é bom lembrar, se não fosse por ele, estaríamos já na zona, tá? Enfim, cara, a torcida muitas vezes é passiva. Desculpa aqui, no termo literal da palavra, tá? É passiva. É obediente à diretoria, dá pra dizer assim, né? A torcida diz que vai fazer um protesto, né? Que vai sair ao minuto 75 contra o Manchester City e acaba não saindo porque o clube empatou o jogo. Resultado, o clube apenas pontuou. Apenas pontuou, né? Não mudou nada a nossa vida,
né? Ironicamente, eu sei que não tem nada a ver com o tema do vídeo, ajudou o nosso rival, né? Parece que o Tottenham atualmente ama ajudar os seus rivais, né? E não mudou nada nessa situação, e a torcida não fez protesto, e todo mundo, o Vinay e a galera lá continuou lá tranquila. E nesse jogo eu percebi, cara, a galera não vai se mexer. A galera não vai se mexer. Até cair, a galera não vai se mexer. A galera só vai se mexer depois de cair, depois que a tragédia acontecer. Então, honestamente, eu sou um cara que sempre divulguei protestos aqui. Depois desse jogo eu afirmo, não divulgo mais. Honestamente, a galera perdeu minha confiança. Não divulgo mais. Eu amo todo mundo da Change for Spurs que tiveram iniciativa, mas galera, no momento que, do vamos ver, no momento que era pra vocês fazerem o clube passar vergonha, vocês não fizeram. E o clube tá aí, tá? Talvez, se acontecesse isso na hora, algumas coisas poderiam mudar, a pressão poderia bater mais forte, mas não, tá todo mundo lá tranquilo, de boa. Se o Tottenham cair, ó, a galera do grupo ali não tá nem aí, dinheiro, tanto faz. Da Championship pra Premier League tá a diferença, mas eles têm muito dinheiro, então tá tranquilo pra eles, né? Eles só se importam com dinheiro, tão nem aí pro Tottenham, é bom lembrar. E vocês, torcedores do Tottenham em inglês, que provavelmente se tem alguém vendo não tá entendendo nada, porque tá em português, mas enfim, não fazem nada ao respeito, tá? Isso não é de agora, tá? Isso só tá se mostrando agora. Só fica de vaiazinha, não sei o que, mas efetivamente não faz nada. E aqui eu não estou falando de violência, tá? Bom ressaltar, eu não estou falando de violência. Eu estou falando de protestos pacíficos, né? De cobranças pacíficas, porém com um tom de rigidez alto, tá? Coisa que a torcida não faz. E agora volta com esse negócio de vaiazinha, de hashtag rede social. Galera, não vai adiantar nada a hashtag em rede social. A gente vai manter a hashtag na rede social, eu vou manter a hashtag NQOut, mas não vai adiantar efetivamente nada, como está sendo provado nos últimos anos. E eu não diria que a torcida seja o principal responsável. Não o principal responsável, mas pra mim é um dos cúmplices. Porque a torcida desvia muito foco, como eu falei, cara. Então, honestamente, é lamentável a postura da torcida. E sim, tem uma parcela de culpa. Tá óbvio que a parcela é bem menor, mas tem uma parcela de culpa, tá? Quarto ponto pra mim é as escolhas do Tottenham. O Tottenham escolhe muito mal, tanto o treinador quanto a única peça que contratou em janeiro. Enfim, o Tottenham escolhe muito mal. Não, eu tô falando do Tudor, não, tá? Eu tô falando do Thomas Frank. Tudor pra mim foi uma escolha equivocada, porém ninguém conseguia fazer nada nesse período, né? Então, enfim, né? Pronto. Esse aqui eu vou passar mais rápido, tá? Pra mim é isso, Tottenham, todo mundo já sabe do Thomas Frank, do que ele causou. Enfim, já falamos muito sobre ele. Vocês sabem como funciona o Thomas Frank. Quinto ponto pra mim, cara, é o principal. Os jogadores não têm a menor vontade de jogar. Mano, os jogadores não têm a menor vontade de jogar, cara. Não tem ambição, não tem nada, não tem. Eles querem ficar marcados como os jogadores que rebaixaram o clube de Big Six, né? Os jogadores que fizeram um clube cair pela primeira vez em quase 50 anos. Né? Eles querem esse feito pra eles, né? E pra mim eles vão conseguir esse feito, né? Cara, e vou destacar principalmente o Xavi Simons, que veio por 60 milhões e tá numa murrinha desgramada jogando bola. Senhor Xavi Simons acha que é craque, bem como o Beatfoot falou no vídeo dele hoje mais cedo, né? Acha que é craque, acha que é Messi, né? Fica feitando a bola, não sei o que, tá na paz, né? Todo mundo ali na paz. Um dos jogadores que eu mais amo nesse elenco, a Wanda Ven, aquela postura ridícula dele no derby contra o Arsenal, de não seguir a instrução do treinador. Aquilo ali é ridículo, não existe clube nenhum aquilo ali, né? Jogadores extremamente mimados. Foi visto quando o Ange Postecoglou saiu, que a galera tava revoltada, que muita gente queria sair. Galera, o clube, os cargos geralmente são trocados, tá? Então os jogadores não têm o menor direito de reclamar quando eles estão recebendo o salário em dia, e eles têm noção que eles já tinham feito a campanha pífia, né, na Premier League, que a demissão não era nenhum absurdo, né? Se até se a demissão fosse um absurdo, dava pra você compreender, mas nem isso era o caso, né? Nem esse era o caso. Então os jogadores são mimados, os jogadores já demonstram falta de vontade. O Tottenham em diversos momentos tá perdendo nos acréscimos e não tem ninguém com vontade ali, com exceção dos que eu citei, tá? E com os da base, novamente, né, que os treinadores não dão oportunidades, mas de resto, os que eu citei apenas, né? Todo mundo, tem uma galera ali que realmente tem qualidade. Porém, o que eles têm de qualidade, eles têm de, sei lá, mano, de criancice, é inacreditável, cara. Os jogadores do Tottenham parece que estão no maternal, mano. É o que eu posso falar assim, sabe? E honestamente, pra não falar coisas piores, né?
E, cara, é muito vergonhoso isso tá acontecendo num clube de Premier League, tá? De jogadores estarem assim. Pra eles não estar satisfeitos nada. É impressionante, tá? E, enfim, a minha maioria culpa é dos jogadores, tá? Tipo, dentro de campo, tá? Fora dele, aí você sabe de quem é a maior culpa, né? Que é do Grupo Henrique. Bom, falando nele, vamos lá. Grupo Henrique. E principalmente, Sr. Vinay, que é o responsável pelo provável e, pra mim, confirmado rebaixamento nessa temporada. Vinay, vamos lá. Vinay, um ex-Arsenal, um ex-rival, tá? Mas nem esse é o principal ponto. É um grande ponto negativo. Cara, ele saiu do Arsenal, o Arsenal decolou. Ponto 2. John Lange. Lange saiu do Aston Villa, o Aston Villa decolou. E você traz os dois para o Tottenham, né? E você queria que o Tottenham decolasse também, mas aí não funciona, né? O Tottenham tem o pior CEO de uma empresa no mundo, acredito eu, que é o Vinay, que vai conseguir fazer um clube que gasta mais de 200 milhões por janela ser rebaixado, tá? É o pior CEO de uma empresa na história, tá? Não existe uma empresa, não tô nem falando de futebol só, que consegue fazer a empresa perder tanto, assim, né? Porque pro Grupo N o Tottenham é uma empresa, você tem que lembrar disso, né? Conseguir fazer uma empresa perder tanto, né? E também o John Lange, cara. Ele é o pior diretor esportivo que eu já vi. Olha que meu time aqui no Brasil, Vitória, já teve diretores esportivos tenebrosos. Mas o John Lange consegue ser pior que todos eles. Eu afirmo tranquilamente. É o pior diretor esportivo da história do futebol. Não queira John Lange no seu clube. É isso que eu falo pra você. Quando o Tottenham for rebaixado e essa galera sair, não queira John Lange no seu clube. Se John Lange for pro seu clube, entre em desespero. Tá bom? E bom, o Vinay fez, né, uma primeira janela ao lado do Levy ruim e uma segunda janela tenebrosa. Parece que o Vinay quer rebaixar o clube. Parece que realmente a história que era brincadeira, né, de infiltrado do rival, parece que é séria. Que é inacreditável. E ele não dá depoimento nenhum. Depoimento é foda, né? Ele não dá declaração nenhuma, não fala nada, ele só aceita a situação, né? Demorou uma cota pra demitir o Thomas Frank e só demitiu por pressão de dentro mesmo. Porque se dependesse dele e do pior diretor esportivo da história do futebol, eles não demitiriam. Bom lembrar, tá? E, cara, muito desse rebaixamento tá na conta da demora de demitir Thomas Frank. Pra mim, esse é o principal ponto, tá? A demora de demitir Thomas Frank é o principal culpado do rebaixamento do Tottenham, tá? É o principal culpado da gente passar a maior vergonha da história da Premier League. A maior vergonha que um clube passou na Premier League. É o que o Tottenham vai passar em maio. Ser rebaixado na Premier League. E muito dessa culpa, né? Eu falei que a maior culpa dentro de campo era dos jogadores. A maior culpa fora de campo é sua, Vinay, e sua, John Lange. Completamente de vocês. Bom, aí vamos lá. Muita gente deve estar se perguntando, e as lesões? Mais ou menos. Pra mim, bem mais pra menos. Em alguns jogos pontuais, sim. Vou dar exemplo. No jogo contra o fracasso, eu não concordo que se tivéssemos alguns reforços, né? Jogadores voltando de lesões pontuais, a gente não perderia aquele jogo, tá? Em outros jogos também concordo, tá? Agora, pra temporada, vamos lá. 19 e 20, o Tottenham infestaram de lesão. O Tottenham terminou em sexto. 22 e 23, perdemos os principais jogadores ali também por lesões. O Tottenham terminou em oitavo. São posições ruins, tá? Mas eu tô aqui falando bem longe da nossa realidade atual, né? A primeira temporada do Ange, né? Terminamos em quinto. Tudo bem que no período perdemos muitos jogos. E foi ali que começou essa era tenebrosa do Tottenham na Premier League. Mas, honestamente, né, o clube conseguiu ali ganhar alguns jogos, né? Que, se você pegar aquele período, eu acho que o Tottenham terminaria no meio da tabela tranquilamente, né? E agora? Qual é a desculpa? Qual é a desculpa? O clube já se virou. Sabe por que as lesões estão sendo usadas como desculpa de novo? Porque não reforçou em janeiro. Porque sabia que o elenco não era o suficiente em agosto e não reforçou, né? Por isso que eu falo que o Tottenham está rebaixado. Porque quando o principal problema não é combatido pela principal força da equipe, fora o principal problema, que é a torcida, quando eles não combatem eles, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quando isso aqui é passivo a isso aqui, né? Quando isso aqui entrega migalhas pra isso aqui já fica feliz, não tem mais jeito.
Então, por esses motivos, pra mim, o Tottenham tá rebaixado. Não é um, não é dois, é uma soma de várias coisas que pra mim não tem mais o que fazer. Pra mim, o clube não ganha nenhum jogo na Liga, mais, tá? Na Champions, não quero comentar sobre Champions, tá? As lives vão continuar, as jornadas vão continuar, vai tudo continuar, tá, galera? Eu vou continuar fazendo meu trabalho com todo o carinho do mundo, tá? Querendo ou não, é um trabalho sobre o Tottenham, mas eu fico muito feliz com o meu chat, com a minha comunidade, eu amo todos vocês, tá? Então eu vou continuar meu trabalho, pré-pós-jogo, tranquilo, tá? Porém, né, sem acreditar no clube permanecer na primeira divisão do futebol inglês. Abraço, tamo junto. Que você tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo.